Por que será que aquilo que é diferente incomoda tanto, não? Crianças portadoras de autismo travam uma luta diária, não só contra suas próprias limitações, mas também contra o preconceito da sociedade. A gente precisa falar disso. Você vai conhecer agora a trajetória de famílias que encontraram forças para vencer as dificuldades e para provar que crianças autistas são capazes de muito mais do que se imagina. Discriminação. De chegar num mercado, ele querer abraçar a pessoa empurrar ele. Bullying. Eu queria fazer uma coisa e eu não conseguia. E depois fiquei bravo. Daí as pessoas riam de você? Algumas vezes sim. Rejeição. Eu perguntei se o Bento era bem-vindo na escola dela e ela não me respondeu. E até violência. De falar que era birra, que eu teria que até bater para melhorar. Pessoas que possuem algum tipo de deficiência sofrem muito preconceito. E no caso do transtorno do espectro autista, conhecido popularmente como autismo, não é diferente. No começo do mês, em Goiânia, a consultora de recursos humanos, Juliana Medeiros, denunciou uma escola particular que se negou a continuar com a matrícula de seu filho, porque ele possui autismo. Era o primeiro dia de aula de Bento. Eu deixei às 7h30 no portão e fui trabalhar. Por volta de 9 horas, o meu telefone começou a tocar muito. Era a diretora da escola me questionando da condição do Bento. E eu senti um ar muito arrogante na voz dela. Depois disso, a mãe tentou agendar uma reunião com a diretora e dona da escola. Eu fiz 12 tentativas de ligação e ela também não me atendeu. E aí, nesse momento, eu recebo a devolução do valor pago pela matrícula e logo em seguida veio a devolução da compra dos uniformes. Preconceito ou despreparo. Foi discriminação. Foi crime. Depois de registrar boletim de ocorrência em uma delegacia especializada, Juliana encontrou uma escola que acolheu o filho. Nós somos as vozes dessas crianças, né? Os pais, os responsáveis. Então, se não somos nós quem vamos atrás dos direitos deles... A Organização Mundial da Saúde considera que 1% da população tenha autismo. São 70 milhões de pessoas. No Brasil, estima-se que 2 milhões de pessoas de diferentes idades estejam dentro do espectro autista. Só que a maior parte dos adultos autistas provavelmente nem foi diagnosticado. O autismo, ele interfere nas habilidades verbais, né, de comunicação da criança, nas habilidades sociais, de interação social e nas habilidades comportamentais. E eles possuem uma variedade de sintomas e várias intensidades. O autismo costuma ser dividido pelos especialistas nos níveis leve, moderado e severo. O diagnóstico é clínico e não existe uma causa fixa ou exames que detectem a condição. Quando eu principalmente, né, que eu dou um diagnóstico de autismo, eu sei que é um momento muito difícil para a família. De acordo com o professor Celso Goios, com doutorado na área, existem alguns sinais logo nos primeiros anos de vida que podem indicar se uma criança é autista. Ela vai começar a apresentar, por exemplo, falta de contato visual. Ela vai começar a apresentar movimentos estereotipados, repetitivos, né? E, fundamentalmente, ela vai apresentar um atraso no desenvolvimento da fala. Josiane e Gustavo Boccoli, que vivem em Israel, notaram alguns desses sinais logo que o pequeno Gabriel nasceu. Mas o diagnóstico demorou 4 anos. Deram todos os nomes para o Gabi, nunca deram autismo. E mesmo depois da confirmação, os desafios eram diários. Eu queria colocar ele dentro do carro, ele não entrava. Eu queria depois tirar ele de dentro do carro, ele não saía. Eu só lembro de mim no chão, porque eu vivia no chão. No chão tentando fazer ele levantar, no chão tentando fazer ele não se machucar. Naquela época, os médicos não davam muitas esperanças a Josiane. Falaram pra mim, né? Ele não vai falar, ele não vai te abraçar, ele não vai... E eu falava, ele não vai casar? Então ele não vai ter vida? Ele vai ser dependente de mim pro resto da vida?
Cristiane sabe bem o que é isso. Rafael, diagnosticado há 5 anos como autista, desde criança, apresentava um comportamento diferente. Era muito difícil, assim, ele se concentrar nas coisas, era muito difícil ele começar uma coisa e terminar, né? Ele tinha muito essa coisa de começar a fazer e não terminar, ele ficava sempre no meio do caminho ali. Quando recebeu a confirmação de que o filho era autista, ela lembra que perdeu o chão. Primeiro foi aquele choque, né? Porque a gente nunca está preparado para receber um diagnóstico assim, né? Uma coisa que assusta, porém não é um bicho de 7 cabeças, né? E como a Abades abraçou essa causa da gente, né? Foi nos orientando. A presidente da Abades, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, Rose Amorim, reforça a importância da perseverança quando a família recebe o diagnóstico do autismo ou de qualquer outro transtorno. Essa família precisa acreditar que ela não está sozinha, então ela precisa ser perseverante. Ela precisa perseverar quando ela tem um diagnóstico, acreditar nessa criança. A Abades, antiga Sociedade Pestalozzi, instituição sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência intelectual e autismo há 69 anos, tem desempenhado o papel primordial para a redução de riscos e da vulnerabilidade social de crianças, adolescentes e adultos. Essa criança, mesmo com deficiência, ela tem muitas potencialidades e aqui ela é levada a exercitar isso. Essa família é empoderada também da sua condição, que ela pode, né, que ela deve acreditar na sua criança. A informação vence o preconceito. Preconceito que Lucineide sentiu bem de perto. A filha Paloma é autista e também chegou a ser discriminada na escola. Eu tive que brigar muito, falar minha filha sim, ela pode ficar na escola, e eles falaram que não, que eu deixasse ela dentro de casa, de preferência trancada. Agora, Paloma recebe o apoio que precisa e, para a felicidade da mãe, a vida dela e de toda a família foi transformada. Na Abades ela melhorou o comportamento, até a agressividade, a agitação. Hoje eu tenho uma filha totalmente diferente, que está conseguindo cada vez mais coisas, que consegue, sabe, me surpreender a cada dia. Além de Paloma, Gabriel também surpreendeu os pais ao lutar para vencer. A gente começou a ensinar ele que Deus era uma pessoa, que ele poderia conversar com Deus e que Deus estava com ele em qualquer lugar. Quando a gente falava para ele, Gabi, está escrito que tudo é possível que crê. Ele falou, então tá bom, então eu quero estudar naquela escola, então eu quero fazer isso. O Gabi, ele é hoje o que ele quer ser. Gabriel se inspira no pai, ex-jogador de futebol, um dos atletas mais conhecidos de Israel, considerado o melhor jogador de sua temporada no país. E Gabriel já tem um sonho. É ser jogador. Ele não mede esforços para atingir seus objetivos. Eu tô focado também no meu sonho. Tô focado no que eu quero fazer. Não significa que eu não posso ser normal. E mesmo diante das dificuldades, ele descobriu aonde buscar forças. E ele entrava no banheiro, fechava a porta e ele começava, meu Deus, me ajuda, eu não quero estressar, meu Deus, me ajuda a acalmar. Fé ajuda ele nisso, a se controlar. Qualidades que são compartilhadas por outras crianças autistas. Eu vejo um potencial muito grande dela, um amor muito grande a estar na escola, de aprender do jeitinho dela, mas ela tem esse desejo muito grande. Eles fazem a gente enxergar o mundo de outra forma. E a gente consegue enxergar mais o outro. A gente não vive só olhando pra gente, a gente consegue enxergar o outro. Para a família Boccoli, o que poderia ser um problema acabou se transformando em superação. Contrariando as previsões médicas iniciais, Gabriel venceu todas as barreiras do autismo e do preconceito. A gente se apegava aonde? Nessa fé, da palavra de Deus que diz que ele vai mudar.